João capítulo 13, verso 1, diz assim: Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que a sua hora de passar deste mundo para o Pai já tinha chegado, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, pegou uma toalha e a colocou em volta da cintura. Depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha que estava em sua cintura. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: O que faço não o sabes agora, mas o compreenderás depois. Disse Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse Jesus: Aquele que já se banhou não necessita de lavar senão os pés. No mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem o havia de trair. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Tendo terminado de lavar os pés dos discípulos, Jesus retomou as suas vestes, voltou para a mesa e perguntou: Entendeis o que eu fiz? Vós me chamais de mestre e senhor e dizeis bem, pois eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei o exemplo para que façais o que eu fiz. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Agora que sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu conheço os que escolhi, mas isto é para que se cumpra a Escritura: o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Digo-vos isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Em verdade vos digo, todo aquele que receber o que eu enviar a mim me recebe, e aquele que me receber, recebe aquele que me enviou. Amém? Podeis assentar. Para todos os efeitos, assim como Cristo fala, se nós entendermos isso e colocarmos em prática, seremos bem-aventurados. Só que existe a necessidade de compreendermos a cada dia um pouco mais da sua palavra. Eu me torno repetitivo, porque todas as vezes que eu estou aqui, eu falo da minha preocupação sobre a Igreja do Senhor e, em particular, sobre o Cristianismo Sem Fronteiras. Todas as vezes que eu estou aqui, eu falo sobre essa preocupação, e já citei que a única coisa que tira o meu sono é o cuidado com o corpo. E precisamos analisar bem. Eu comentei ontem na reunião dos pastores, com alguns dos pastores que estavam aqui ontem, como essa questão de viver o Evangelho, se fôssemos viver o Evangelho, é bem complicado. Todos os dias eu me coloco entre a vontade de ser quem eu sou de maneira carnal e a necessidade de eu ser quem eu sou, ou quem eu busco ser, pelo menos espiritualmente falando. Às vezes eu gostaria de responder de uma maneira, mas a palavra me confronta. Às vezes eu gostaria de levar ou tratar algumas questões de determinada maneira, e todas as vezes que eu abro a palavra de Deus, ela me diz que eu estou errado. Todas as vezes eu tento que o meu devocional seja logo pela manhã, a primeira coisa que eu faça, para que tenha ou me dê uma métrica de como eu devo passar por mais um dia na minha vida. Eu falo com Gabriela sempre que o meu desejo é
cumprir um dia de cada vez e no final do dia agradecer a Deus por um dia vencido e amanhã, quando acontecer, a gente tenta mais uma vez. Só que, meus irmãos, colocar em prática as lições de Jesus, pelo menos para mim, é extremamente difícil. Digo difícil não é porque... É difícil porque é difícil mesmo. Eu ia tentar encontrar aqui um contraponto, mas é difícil mesmo. Porque é o que a palavra de Deus fala, eu preciso negar quem eu sou carnalmente. É o que Paulo fala, aquilo que quero fazer não faço. E aquilo que não quero, isso sim eu faço. O próprio Paulo, aquele que disse que a igreja, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso indica que até Paulo, apesar de se colocar numa posição de imitação de Cristo, para que as pessoas pudessem ser exemplar dele, é o mesmo que diz, o que não quero fazer, isso sim eu faço. Então, se Paulo se coloca nessa prateleira, quem sou eu para dizer que é fácil? Mas precisamos olhar para a palavra, precisamos olhar para Cristo e entender que Ele se faz de exemplo para todos nós e de alguma maneira, pela sua graça e misericórdia, devemos tê-lo como exemplo e cumprir cabalmente aquilo que Ele determinou como estilo de vida. O que estamos vivendo nos dias de hoje, pelo menos esse tempo, são pessoas que estão vivendo de tudo um pouco. São pessoas que literalmente curtiram o São João em suas festas, em seus shows, e literalmente se batizaram nas águas após. São pessoas que viveram o bom do mundo, mas também querem viver o bom do reino. Eu não sei até que ponto funciona. Eu não sei até que ponto isso é um estilo de vida saudável, porque nem vive cabalmente aquilo que o mundo oferece e não vive cabalmente aquilo que o reino de Deus oferece. E para todos os efeitos, em cima do muro não é estar do lado de Deus. Em cima do muro também faz parte do mundo. Eu não posso transitar entre dois estilos de vida. Eu não posso transitar de maneira ambígua entre aquilo que o mundo me oferece e entre aquilo que Deus me oferece. Eu não posso, como a apresentação aqui constou, fazer usos de toxinas, de todo tipo de material, substância que me afasta ou que me leva a um vício. Assim como eu não posso carregar uma Bíblia do tamanho desse púlpito, mas meu casamento vai por água abaixo por conta das minhas atitudes. Eu não posso colocar um terno e gravata e me comportar como alguém crente, mas minha alma clama pelo desejo mundano. Assim como eu não posso viver uma vida mundana e tentar viver ao mesmo tempo aquilo que Deus tem para mim em seu reino. Eu preciso escolher, eu preciso decidir viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Jesus então, a partir do texto que nós lemos, Ele nos dá algumas lições que em meu coração, meu desejo é que possamos colocar em prática. Aqueles que não colocam, que passem a colocar, e aqueles que já colocam, coloquem um pouco mais. Porque se eu compreendo é que se alguém aqui já alcançou o status de perfeição e de varão perfeito, deve ser arrebatado com o menor que foi. Então, portanto, se não está sendo arrebatado nesse momento, quer dizer que ainda existe espaço para melhorarmos um pouco mais em nossa caminhada cristã. Amém? Veja, Jesus, Ele nunca esteve e nunca estará atrasado em seu propósito. Vamos ver que algumas vezes ao longo da palavra, Jesus falou que ainda não é chegada a minha hora. Os guardas tentaram prendê-lo e ele falou, ainda não é chegada a hora. Tentou ser preso no templo e ele falou que ainda não é chegada a minha hora. Jesus entendia aquilo que deveria ser cumprido em cada momento da sua vida, e assim ainda é em nossa vida. O próprio Cristo falou, quando entrou em Jerusalém, que agora é a hora do Filho do Homem
ser exaltado e glorificado. Antes do Getsêmani, Jesus falou: é chegada a hora de passar deste mundo para o Pai. É momento de chegar a hora em que o Filho será glorificado, para que Deus seja glorificado através do Filho. Jesus compreendia e compreende que tudo deve ser cumprido em nossa vida de maneira cabalmente, em seu tempo determinado, segundo o seu propósito e o seu desejo. E o seu desejo para nós, por exemplo, é compreender que Jesus amou e tem um amor imensurável pelo seu povo e pela sua igreja. É um amor que nós devemos compreender, e eu não sei se compreendemos o significado do seu amor por nós. Para compreender isso, precisamos contemplar, meditar e olhar para a cruz. Compreender o seu sacrifício, compreender a sua humilhação, compreender aquilo que ele abriu mão para que pudéssemos hoje estar aqui. No texto que lemos, no versículo 1, diz que antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Veja, Jesus ele não foi para a cruz pela trama dos judeus. Jesus ele não foi para a cruz pela traição de Judas. Jesus não foi para a cruz porque Pedro o negou. Jesus não foi para a cruz pela maldade de Anás e Caifás. Jesus não foi para a cruz pela covardia de Pilatos enfrentar o povo. Jesus não foi para a cruz pela insanidade e pelos gritos dos judeus quando falaram: crucifica-o. Não, Jesus foi para a cruz porque nos amou. Jesus foi para a cruz porque Ele quis. Ninguém tem o poder para forçar Cristo a fazer algo que Ele não deseja. Ninguém tem capacidade de influenciar a Cristo a fazer algo que Ele não tem vontade de fazê-lo. Jesus decidiu nos amar e por isso Ele enfrentou aquilo que havia chegado à sua hora, a cruz, a sua morte e morte de cruz. Jesus, Ele havia sido abandonado, sido deixado na mão dos seus perseguidores, dos seus caluniadores. Jesus nos amou a tal ponto que Ele carregou sobre si a cruz que pertencia a mim e a você, a cruz que eu e você não temos e não tínhamos capacidade de carregá-la. Se juntasse toda a natureza, tudo aquilo que foi criado, para que pudesse pagar o preço, ainda assim não seria capaz, ainda não seria necessário, ainda não seria cumprido aquilo que deveria ser cumprido através do sangue do Cordeiro imaculado que foi derramado na cruz do Calvário. Falta em nós a compreensão do seu amor, porque se compreendêssemos o seu amor, talvez o nosso estilo de vida seria completamente diferente. Se nós compreendêssemos aonde fomos resgatados e por que fomos, talvez o nosso estilo de vida como cristão seria realmente mudado e transformado segundo o querer da sua palavra. A nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de abraçar o próximo, a nossa maneira de suprir o próximo seria totalmente transformado se compreendêssemos o amor de Deus por nossas vidas. Entender que Jesus morreu por mim e por você, não merecedores da sua misericórdia, não merecedores da sua graça, mas ainda assim aqui estamos. Não foi por nossa força, não foi por nossa vontade, não foi por nosso querer, porque éramos ímpios, pecadores e iníquos, e a esse Jesus nos amou e morreu por cada um de nós. Paulo fala no livro de Romanos capítulo 5, versículos 6 a 8 assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós,
sendo nós ainda pecadores. O primeiro princípio é que nossa salvação se deve inteiramente a Deus e ao seu amor. Paulo usa o termo a seu tempo, indicando no tempo próprio, no tempo determinado. Isso indica que antes da fundação do mundo, antes da sua criação, antes que houvesse o conceito de tempo, Deus já havia planejado um plano extraordinário e glorioso para a nossa salvação. No seu tempo, antes de tudo, Deus já havia nos amado. Deus já havia planejado a nossa expiação, a nossa salvação. E isso tudo através do seu Filho vindo ao mundo. Veja, Paulo fala ainda no mesmo livro, no capítulo 8, versículo 32, que aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Aqui se cumpre também o que João fala, que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Entenda a compreensão daquilo que Deus fez. Ele entregou Jesus ao mundo, e não somente isso, porque a salvação e a expiação não está limitado a Deus dar ao mundo o seu Filho, mas inclui dar a seu Filho a morte, e morte de cruz. Deus não planejou que seu Filho viesse ao mundo simplesmente para viver no mundo, mas em seu plano de expiação e salvação a nossa vida, Deus precisou colocar e precisava colocar dentro do seu plano a morte de cruz. Entenda que a dádiva de Deus não se limitou a enviar o seu Filho ao mundo, mas a dádiva de Deus se completa quando o seu Filho morre na cruz do Calvário por minha vida e por sua vida. Não satisfeito com isso, Paulo usa 3 termos para falar sobre nós. Paulo usa o termo fraco, ímpios e pecadores. Seria muito mais lógico, o próprio texto diz, que se alguém ousa morrer, talvez aconteça por alguém que seja bom. É muito mais compreensível, é muito mais lógico que Jesus morresse por pessoas boas, pessoas que tivessem características ou fossem caracterizadas por essas situações. Sou bom, sou humilde, eu sirvo, sou amoroso, sou um bondoso, sou semeador. Não, Jesus não morreu por nenhum desses. Jesus não morreu por alguém que seja perfeito. Jesus não morreu por alguém que fosse completo em sua plenitude. Jesus não morreu por ninguém que foi bom o suficiente para que ele não morresse por ele. Jesus morreu simplesmente por pecadores, fracos e ímpios. Porque talvez seja fácil para alguém em ousar a morrer por alguém que seja bom, mas ninguém ousa morrer por alguém que seja ruim o suficiente para merecer a morte. Imagine alguém, e agora pensa comigo, alguém que está condenado à cadeira elétrica, à morte, ao corredor da morte, e você diz assim: eu, pai de família, avô de netos, dona de casa, trabalhadora, tira ele do corredor da morte e me coloca. Não faz sentido. Vamos agora pensar em todos aqueles que estão pagando suas penas e suas penalidades no presídio, e vamos substituir eles por nós. Não faz sentido. Por quê? Porque cada um deve cumprir a pena daquilo que foi responsável. Assim éramos nós, que deveríamos ter cumprido o preço daquilo que nós fomos e somos, fracos, ímpios e pecadores. E Jesus nos amou tanto que ousou e cumpriu, substituindo o nosso lugar pela sua vida. Para compreender o preço que ele paga e que ele pagou na eternidade, porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, isso indica um sacrifício eterno por mim e por sua vida. É necessário que contemplamos a cruz.
É preciso compreender a sua morte todos os dias. Eu me preocupo com a igreja que não se preocupa com a morte de Cristo. Uma igreja que vive no automático. Uma igreja que não compreende que o irmão que está ao seu lado é tão ruim quanto você. E ele, por sua graça e misericórdia de Deus, foi salvo tanto quanto você. E Deus o ama tanto quanto você. E ele merece ou não é merecedor tanto quanto você. Isso nos coloca em um termo, em um nível que somos iguais diante de Deus. E a todos esses Deus amou. Então, precisamos compreender também o perigo de viver como um hipócrita no meio do seu povo. Perdão, mas Jesus no versículo 2 e 3 diz assim: e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, no versículo 18 e 19 diz assim: não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Estamos falando de Jesus, estamos falando de Deus encarnado, e existia alguém vivendo na hipocrisia ao seu lado. Existia alguém que estava possuído por Satanás no meio do seu povo. Com toda honestidade, com toda sinceridade, com todo o perdão de antemão, se cuide para que você não seja um Judas no meio do povo. Quem é o sabe? Jesus fala: eu sei bem os que tenho escolhido. Não cabe a mim e a você tentar descobrir se quem está do teu lado é Judas. Isso também é pertinente falar, porque quem é ou quem somos nós para apontar o dedo e dizer eu sei que ele é? Não. Precisamos primeiro saber quem somos e nos ater a isso. Judas, ele tinha sido escolhido pelo próprio Cristo, no mesmo nível e no mesmo tempo que os outros discípulos. Judas, ele foi escolhido junto com Pedro, junto com Tiago, junto com João, junto com todos os outros. Judas, ele foi escolhido depois de uma noite de oração. Jesus tinha intimidade, Jesus é o próprio Deus. Jesus não precisou de revelação para escolher os seus, Jesus sabia quem eram os seus. E ainda assim, ele escolheu Judas. Veja, Judas, ele caminhou com Cristo. Judas, ele viu os oprimidos serem libertos por Deus de Satanás. Judas, ele viu paralíticos andarem. Judas viu cegos verem. Judas viu mortos voltarem à vida. Judas viu a multiplicação de pães e peixes. Judas viu literalmente Deus encarnado em sua frente. Judas dormiu ao lado de Cristo. Judas cuidou da oferta do ministério de Cristo. Judas andou lado a lado com ele. Judas, imagine que todo mundo aqui ora pedindo para Deus falar. Amém? Judas ouvia Jesus todo dia. Se eu e você, se Judas foi passível de traí-lo, ouvindo Cristo todo dia, imagina nós que não buscamos face a face, que não buscamos a sua presença. Imagine a nossa capacidade de trair.
de ser hipócritas no meio do povo, é muito maior. Só que em sua infinita misericórdia, temos Judas como exemplo para não nos comportarmos como ele. Porque Judas nos mostra o quão longe um homem pode ir na sua profissão religiosa, sem ser convertido. Porque somente pastores convertidos usufruem da palavra. Judas prova que não. Somente os de Deus influenciam e podem pegar no microfone. A prova que Judas é que não. Alguém citou sobre as dificuldades e confusões sobre acreditar. Deixa Judas para Deus, só não seja ele. Judas nos mostra com alguém que tem privilégios espirituais, sem a graça, não pode ser salvo. Judas viveu tudo aquilo que nós queremos viver de alguma maneira, mesmo que uma pequena parcela em nossa vida. Queremos ver paralíticos andando, queremos ver cego vendo, queremos ver surdo ouvindo, queremos ver mudo falando, queremos ver gente curada. Judas viu tudo isso, e ainda assim se comportou como hipócrita em meio do povo, no meio dos discípulos, na presença do próprio Cristo. Judas nos ensina o perigo. O próprio Cristo fala: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Meu irmão, tem gente que acha ruim de ser comparado com gente feia. Você é chato, você é ruim. Judas foi comparado com o diabo, e ainda assim foi escolhido por Cristo, e ainda assim negou a Cristo, e ainda assim o traiu. O perigo está ao nosso derredor. Por quê? Porque Satanás quer transformar de nós em Judas do nosso tempo. Veja o quão perigoso isso é. Veja o quão perigoso é darmos ouvido à voz de Satanás. Isso pode levar a nossa vida a um lugar eterno, que não é o desejo de Deus para a nossa alma. Isso pode fazer de nós, Judas do nosso tempo, que em vez de influenciarmos pessoas para o reino, pessoas para a presença de Deus, estaremos nos comportando como alguém que afasta as pessoas da presença, mesmo achando que somos convertidos, quando não somos. Muitas vezes nos comportamos como religiosos, como túmulos limpos, brancos por fora, mas por dentro é só ossos. É o que a palavra diz, que muitas vezes somos como túmulos, que por dentro é branco do mármore, é limpo, é reluzente, reluz à luz do sol, mas por dentro só carrega ossos. Não basta eu ser cristão por fora, se por dentro eu sou um Judas. Jesus, ele diz que não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido. Isso indica quão perfeito é o conhecimento de Cristo sobre o seu povo. Eu não preciso, e você não precisa saber quem é quem. Essa história de que, quem será que se comporta como Pedro? Eu sou João, esse é Judas. Não cabe a mim e a você. Mas Deus tem perfeito conhecimento sobre quem é quem, e a cada um dará conta a Deus. Enquanto eu estudava essa palavra durante a semana, isso, eu não sei vocês, mas às vezes eu já li o livro de João por algumas vezes, e toda vez que eu leio o comportamento de alguém, as palavras de Jesus mexem comigo. Porque
Qual é o limite? Até que ponto eu posso ir para não me tornar um Judas no meu tempo? Eu não sou melhor do que ninguém, mas até onde eu posso ir? Até onde eu posso testar os meus limites? Até onde eu posso testar se tem chão para que eu não caia? Muitos estão vivendo um estilo de vida cristão no limite. Eu sou crente, mas eu sempre ando no limite. Qualquer empurrão eu caio. O perigo é que a gente acha que Satanás tira férias. E Satanás quer tragar a minha alma e a sua alma. Muitos estão esquecendo que Satanás é real, que o reino espiritual é real, que o inferno e o céu é real. Estamos vivendo uma vida tão automática que a gente vem, mas depois que sai, a gente esquece. A gente cumpre tabela, a gente tem nosso calendário na geladeira e sabe que todo domingo é dia de ir para a igreja. Por quê? Porque meu pai me ensinou que é. Veja, eu já preguei aqui, no livro de Josué, no último capítulo, Josué fala que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué e a sua casa e aquela geração servia a Deus, diretamente a Deus. No final do capítulo 24 de Josué, vai dizer que aquela geração morreu, e uma geração voltou, uma geração nasceu, e aquela geração fazia as obras de Deus. Aquela geração morre. Em Juízes capítulo 2 diz que a geração de Josué servia ao Senhor. Uma geração cumpria as obras do Senhor, e a geração que havia nascido em Juízes 2 não conhecia a Deus, nem as suas obras. Então, a partir do momento que vivemos uma vida automática, estamos denegrindo a possibilidade da geração que vem servir a Deus. Eu não entendo porque o mundo está como está, talvez seja porque estamos nos comportando como pessoas que só fazem ou só conhecem a obra, mas não buscam a Deus. Não é vir à igreja, não é servir, não é somente obras, mas eu preciso primeiro conhecer a Deus, eu preciso ter um relacionamento com Ele, porque Judas nos prova que podemos fazer a obra, mas não conhecer a presença, iremos ser alcançados por Satanás da mesma forma. Quem estava aqui domingo passado, levanta a mão. Totalmente diferente, não? Mas isso tem mexido comigo durante a semana, o nosso comportamento como Judas. Mas vamos seguir, para que não se delongue muito tempo. Precisamos compreender e aprender de Cristo que servi-lo e que privilégios espirituais não nos implica em nos orgulharmos, mas em termos humildade. Jesus, em João 13, 3-5 diz: sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, tudo, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Estamos falando aqui de Deus encarnado, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que toda a honra, toda a glória e todo o poder é dado a Ele. Jesus sabia quem era. E ainda assim, ele se desfaz de suas vestes, veste uma toalha e vai servir em humildade. Humildade não é sinônimo de não ter nada, ou ter algum atributo espiritual, algum dom espiritual, algum fruto do Espírito. Não te diz, ou não te dá a capacidade de se orgulhar disso, mas deve ser humilde para servir a quem precisa. Filipenses diz que de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus.
que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Quanto mais você é, ou quanto mais somos, isso deve determinar quanto mais humilde devemos ser. A humildade não procede da pobreza, mas vem da riqueza do conhecimento da sua palavra. Quanto mais eu compreendo quem eu sou na palavra, mais humilde eu me torno. Precisamos compreender que naquele momento os historiadores falam que provavelmente alguns dos discípulos deveriam tomar a atitude de pegar a toalha, pegar a bacia e lavar os pés do seu mestre. Era o contexto que devia acontecer. Alguém deveria pegar a bacia e lavar os pés de Cristo. Só que antes disso, eles estavam discutindo quem seria o maior entre eles. Ei, eu sou o maior. Não, eu deitei no peito. Não, mas eu fiz cego ver. Tá, eu preguei por um bocado. Tá, tudo bem, mas tu fez paralítico andar? Mas, ei, André, eu sou mais próximo, eu sou João. Ei, eu já vi mais, Jesus me chama para próximo. Dos 12, Jesus chama 3. Dos 3, Jesus chama 1. Ficam competindo entre si quem tem mais intimidade. Aí Jesus vem. Já que vocês não fazem e não compreenderam o que o meu reino deve ser feito e cumprido, eu vou ensinar vocês. Jesus pega o pano, a toalha, e vai servi-los. Em Lucas capítulo 22, versículo 24 em diante diz: e houve também entre eles contenda, sobre qual deles parecia ser o maior. E Jesus lhe disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Veja, a grandeza no reino de Deus não é a medida por quantas pessoas estão ao nosso serviço. A medida do reino é a quantas pessoas estamos servindo. Porque no mundo, aquilo que nós queremos como empreendimento, como trabalho, como empresa, é quanto mais pessoas eu tenho trabalhando para mim, mais bem eu sou sucedido. Se eu tenho uma empresa enorme com mais funcionários, isso indica que o meu faturamento é maior, isso indica o meu tamanho. Toda pesquisa de empresa pergunta quantos funcionários você tem em sua empresa, 1 a 20, 20 a 50, 50 a 100, 100 em diante. Isso indica o tamanho da empresa. No reino de Deus, quanto mais pessoas servimos, aí sim a nossa medida é maior. Quanto mais eu sirvo, mais eu me pareço com Cristo. Estou assentado à mesa, eu tenho a mesa, mas não sou eu sentado na ponta, eu sou como aquele que serve. E assim Deus, através de Cristo, deixou-o como exemplo a nós. Sendo o rei dos reis, inclinou-se para lavar os pés sujos dos seus discípulos. Quantos de nós aqui, diversas vezes tivemos a oportunidade de servir, escolhemos não servir? Queremos servir àquele que amamos, queremos servir àquele que gostamos, queremos servir à nossa família, queremos servir a quem temos alguém que possa nos retribuir de alguma maneira. Jesus não tinha necessidade, ou não tinha algo que fizesse os discípulos devolverem a ele para que ele servisse primeiro. Jesus serviu pelo prazer de servir. A igreja de Deus na terra precisa servir. É aquilo que falamos mais cedo na apresentação.
Quantos precisam servir àqueles que estão à margem da sociedade? Nós vemos todos os dias pessoas viciadas, pessoas que foram derrubadas pelo álcool, pessoas que vivem uma prática, uma conduta que nós não concordamos, pessoas que vivem na escuridão do pecado, que vivem no lamaçal do pecado, e nós temos nojo de tocá-los, porque eles que devem se consertar para vir até a minha presença, não somos nós que devemos ir à presença deles, resgatar para a presença do Pai. É por isso que eu digo que ser crente é muito difícil, porque está claro o que Jesus está falando, é óbvio. Eu não estou aqui traduzindo uma linguagem, é óbvio, Jesus fala para servir, porque Ele se deu como exemplo a nós. Só que veja, é tão difícil que a gente não faz. A gente quer se servir, a gente quer servir o prato à nossa fome, a gente quer ganhar para nós. Mas a palavra é muito clara sobre a nossa conduta. A palavra de Deus é muito clara sobre como devemos viver a sua presença e por que devemos viver dessa maneira. Quando eu falo da Cristianismo Sem Fronteiras, e eu me preocupo com isso, é porque imagine se cada um de nós aqui fizéssemos isso cabalmente. Imagine se nós aplicássemos isso em nosso dia a dia. Imagine se nós aplicássemos isso e cumpríssemos o mandamento de Cristo. Eu não estou falando de ter igreja cheia de número, mas estou falando de gente que seria salva pela presença de Cristo. Como é que o mundo pode ser alcançado pelo nosso testemunho, se nós não vivemos a partir disso? Como é que o mundo pode perguntar, eu quero ser como eles, se nós não nos comportamos como devemos ser? A questão, eu falei hoje inclusive, é que a gente não tem controle uns sobre os outros. Eu não tenho controle sobre o que você faz em sua casa, você não tem controle sobre o que eu faço na minha casa. Só que se imagine, eu falei domingo passado, se estivéssemos em unidades a ponto de cada um cumprir o seu papel do corpo, a qual Jesus é a cabeça exaltada do corpo. É o que eu disse, não é fácil, mas eu preciso levantar todo dia de manhã com o desejo de cumprir a sua palavra. É ter desejo de você fazer aquilo que você quer, e você entender que a palavra diz que eu estou errado, e eu abro mão do meu querer para cumprir o querer de Cristo. Igreja, quem me conhece sabe que uma das coisas que eu mais tenho medo é de pregar. Sabe por quê? Porque quando eu prego, eu estou meio que entrando em sua vida. E vamos falar agora de gente para gente, tá? Ninguém quer aqui, ninguém se metendo em minha vida, você é alguém se metendo na sua vida. Mas todas as vezes eu falo e peço a Deus, quando eu subo no altar, que eu abra a sua palavra, e então eu abro a boca. Eu não posso abrir a minha boca antes de abrir a palavra. Tudo aquilo que eu falo e tudo aquilo que devemos viver deve ser compreendido através da sua palavra. Vamos seguir. Precisamos entender a eficácia e a necessidade de uma purificação e santificação diária. Jesus aproximou-se, pois, de Simão Pedro e que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, ou se eu não te lavar, não tens parte comigo.
Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. O que Pedro está dizendo é: Senhor, eu não sou digno de o Senhor lavar os meus pés. Mas Pedro, tu não sabe o que eu estou fazendo, fica na tua. Aí Pedro fala: então, não somente os pés lava-me, lava-me por inteiro, lava-me as minhas mãos, lava minha cabeça. Pedro vive aqui dois extremos: não me lava, ou me lava todo. Primeiro, eu não sou digno de ter os meus pés lavados, mas agora, já que eu sou, me lava inteiro. E Jesus fala: não, aquilo que é a minha responsabilidade, deixa que eu cumpro, mas a sua responsabilidade é papel seu, porque vós já estáis limpos. Isso indica que a pureza do corpo, a lavagem dos pés e da cabeça já havia sido feito, ou haveria de ser feito pela expiação e morte de cruz de Cristo. Mas o lavar dos pés, Pedro, o lavar dos pés é uma necessidade. O lavar dos pés, Pedro, eu vou te ensinar como faz, e daqui para frente você faz. A santificação diária é entender que eu fui salvo, o meu lugar foi substituído por Cristo na cruz do Calvário, mas a santificação requer a minha atitude e a sua. O pecado de estimação é eu e você que devemos abrir mão. A leitura da palavra, o jejum e a oração são atitudes que necessitam suprir e vir de nós. Aquilo que não pudemos fazer, que foi pagar o preço do nosso pecado, já foi feito. Aquele que confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida e da sua alma é salvo. Amém. Ponto. Mas é necessário que nós produzirmos a nossa santificação. É necessário que nós procuremos a limpeza dos nossos pés. Eu não posso ficar sem me lavar, porque se eu ando na lama, o meu pé se suja. Eu preciso entender que se eu ando no mundo, eu preciso me lavar para que eu não me pareça com o mundo. Se eu ando no meio de ímpios, eu preciso me lavar, porque os ímpios não se lavam, mas eu preciso, por quê? Porque eu sou salvo. Eu preciso me santificar, para que eu entre na presença de Cristo. Eu preciso me limpar, porque Cristo falou que eu preciso me limpar. Eu preciso buscar a sua face, porque Jesus falou que eu preciso buscá-lo. Eu preciso me purificar, porque eu preciso ser limpo diante daquele que é perfeito. Sedes limpos, porque eu sou limpo. É a palavra de Deus. A palavra fala, cumpre, de Gênesis a Apocalipse, que precisamos procurar a nossa santificação. Ninguém aqui é perfeito. Temos a mania de achar que pecado é tudo aquilo que é exposto e não aquilo que é interno. Mas não se surpreenda que a pessoa que está ao teu lado é pecador. A pessoa que está ao seu lado tem dificuldade, assim como você. Veja, não é só vir para a igreja, gente, porque a gente escolhe um culto na semana, a gente escolhe um culto no mês para bater o ponto e dizer assim: me limpei para o mês inteiro. Mas eu preciso me santificar em minha casa, eu preciso me santificar no meu trabalho, eu preciso santificar o meu casamento, eu preciso santificar a minha paternidade, eu preciso santificar a minha liderança aos meus funcionários, eu preciso santificar o meu relacionamento com o meu chefe, eu preciso santificar o meu relacionamento com o meu irmão em Cristo, eu preciso santificar tudo aquilo que eu toco, eu preciso santificar aonde eu vou, eu preciso santificar o que eu escuto, eu preciso santificar o que eu vejo,
eu preciso santificar o que eu cheiro, eu preciso santificar o que eu como. É difícil, porque quando você coloca pedra por pedra, você percebe quão grande é o trabalho. Só que a gente abre mão daquilo que é fácil e fica sempre com estimação, porque ele é fofo, porque ele sorri, porque ele faz cócegas, porque ele me dá um prazer momentâneo, então o meu de estimação ninguém toca. Mas santificação precisa alcançar também aquilo que é fofo, mas ainda assim é pecado. Vamos lá, fala sério, tá? Não é bom? Tem pecado que é bom. Carnalmente é bom. Tá, mas te leva para o inferno. É bom? Ninguém voltou para contar. Mas eu te falo, se nós acreditamos na palavra de Deus, se nós compreendermos que isso aqui é real, um pecado fofo momentâneo te leva para a ruindade eterna. A vida é passageira. Tiago 4,14 diz que a vida é como um sopro, é como uma neblina que logo aparece e logo se vai. Então, é melhor que eu abra mão daquilo que me enche de alguma maneira, porque se vai. Mas é melhor estar na presença de Deus eternamente, usufruindo da sua presença e adorando eternamente, regozijando, louvando, exaltando a sua presença. Para concluir, o sacrifício de Cristo, ele foi único. E ele fala no final de Hebreus capítulo 10, versículo 17, que porei as minhas leis em orações, e as escreverei em seus entendimentos, acrescentando, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Porque aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E se confessarmos os nossos pecados, Ele, que é fiel e justo, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Sabe qual é a nossa dificuldade? É porque Deus, o soberano, Ele fala em sua palavra que jamais me lembrarei. E a gente fica lembrando. A gente confessa e deixa, mas a gente pesca de novo aquilo que nós confessamos. Todo dia, ou uma vez ou outra, subimos num barco, entramos no rio do pecado e vamos pescar aquilo que um dia confessamos. Talvez você se acha ou nos achamos na obrigatoriedade de pescar o pecado do outro, sendo que Deus diz, jamais me lembrarei. No mínimo, devemos compreender que não somos Deus. Somos filhos. E filho não tem direito de pai. Filho é filho. Está ali meu pai. Já sou do tamanho dele. Mais cedo, antes da pregação, eu falei com ele, pai, Arthur hoje, naquela mania, né? Menino quando está crescendo, está aprendendo a lidar com as emoções, fica com raiva. Picou a mão no meu rosto e segurou aqui, ó. Eu respirei, a raiva veio, eu fiz assim, tirei a mão e desci, me controlei. Aí falei com meu pai, pai, Arthur me bateu, ó, arranhou. Aí eu falei com ele, a raiva subiu, viu? A raiva de pai.
me sentindo, né, o pai experiente. Aí ele só fez assim, ó. Tem 20 pontos na testa dele. Fui eu. Filho é lugar de filho. E eu preciso compreender que pai é lugar de pai. E se pai diz, eu jamais me lembrarei, filhos devem se comportar como filhos e compreender que se o pai esqueceu, quem sou eu para lembrar? E para concluir, a última lição é entender a verdadeira natureza do nosso propósito. Eu ouvi essa semana alguém, Jones, pastor, eu não sei qual é o meu propósito. Eu falei, tá fácil. João capítulo 13, versículo 12 a 17 diz: depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Em outras palavras, se compreenderem que o seu propósito é servir, bem-aventurados são vocês. Pastor, eu não sei qual é o meu propósito. Servir. Não sei o que fazer. Serve. Não sei para onde devo ir. Serve aonde você estiver e aonde a vida te levar. Eu não sei o que devo fazer com quem está ao meu redor. Serve. Eu não sei o que fazer na igreja. Serve. Eu só sei servir em departamento. Serve limpando a igreja, porque ela suja. Eu não sei servir ao corpo. Serve aos necessitados. Eu não sei servir no mundo. Serve. Eu não sei para onde devo ir. Vá aonde aqueles precisam ser servidos. Serve. Nos hospitais tem quem precisa ser servido. Nas casas tem quem precisa ser servido. Nos encontros sociais tem quem precisa ser servido. Nas avenidas tem quem precisa ser servido. Nas esquinas tem quem precisa ser servido. Aqui na igreja tem quem precisa ser servido. Se eu te sirvo, se você me serve, se a gente se serve, simplesmente estaremos cumprindo o propósito do corpo: servir. Ah, pastor, mas eu sou. Você não é nada. Eu também não. Ah, porque eu tenho. Não temos nada. Ah, porque eu posso. A única coisa que podemos é servir. Eu não sei se a gente compreende essa palavra, mas a felicidade não é um fim em si mesma, mas é um subproduto de uma vida que vivemos dentro da vontade de Deus, servindo ao próximo. A felicidade do mundo é ter, é ganhar. A felicidade do cristão
é servir como Jesus serviu. Gente, vou falar agora para cá, quem está aqui e congrega aqui. Vamos servir. Vamos parar de sentar em roda de conversa e servir. Vamos parar de questionar o outro e vamos servir. Vamos parar de apontar para a placa denominacional e servir. Servir a quem precisa. Servir ao próximo. Servir ao bom. Ser como o bom samaritano. Não é servir aos meus, é servir a quem precisa de mim. É servir aos meus inimigos. É servir a quem me caluniou. É servir a outra placa denominacional. É servir sem perder a minha identidade em Cristo. Como eu falei, não é quantas pessoas estão ao meu serviço, mas é a quantas pessoas eu estou servindo. Porque Cristo fala: a vocês dei o exemplo, como eu fiz, façais vós também. Para concluir, Jesus nos ensina sobre a inutilidade do conhecimento religioso que não é acompanhado pela prática. É o que eu estou falando, servir. Se eu tenho conhecimento da palavra, mas eu não pratico, de nada serve. Se eu tenho conhecimento das letras, mas a minha ação não reflete a palavra, de nada serve. Se coloque de pé. Um cristão sem prática é um religioso estéril. Um cristão que não pratica é um religioso estéril. Tiago capítulo 1, versículo 22 a 25 diz: e sede cumpridores da palavra. O que é isso? Cumpram, façam, vivam a palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, mas cumpridor, mas aquele que ouve e faz, este tal será bem-aventurado no seu feito. Satanás conhece a verdade, mas não tem nenhuma disposição de obedecê-la. Conhecimento sem prática descreve o caráter de Satanás e não do crente. Portanto, aquele que se comporta como escuta, mas não pratica, se comporta como Satanás, que conhece, mas não pratica. Um cristão escuta, entende e pratica. Praticar não é praticar aquilo que eu quero, mas praticar aquilo que a palavra diz que eu devo praticar. É ter como regra de vida, fundamento, caminho. Isso aqui é o nosso estilo de vida. Doa a quem doer, machuque a quem acha que isso aqui não é a palavra de Deus, mas isso é a sua palavra, e a nossa vida não deve ser somente escutá-la, mas vivê-la. Curve sua cabeça. Senhor Deus Pai que está nos céus, em Tua presença nós estamos para Te agradecer, Te glorificar e Te exaltar. Entender, Pai, que Tu és o nosso Senhor, o nosso Deus. Aquilo que somos e temos pertence a Ti, Pai. Pela Sua graça e misericórdia estamos em Tua presença, fomos salvos, e pela Tua graça e misericórdia temos a capacidade de buscar a nossa santificação em Tua presença. Ah, Senhor, com toda honestidade diante de Ti,
Não é fácil cumprir a tua palavra, mas para cumpri-la devemos e precisamos da tua força, da tua mão, da tua graça, da tua misericórdia, a compreensão do teu amor, do teu sacrifício na cruz do Calvário. Pai, aqueles que estão com o coração honesto diante de ti, porque o Senhor conhece os que tem escolhido, escuta a nossa oração e nos ajuda a vivermos a tua palavra e dessa maneira alcançarmos a estatura de homem e mulher segundo a tua vontade e o teu querer. Assim nós oramos e te agradecemos em teu nome.